Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de literatura do Enem. Hoje nós vamos trabalhar o modernismo, a parte 2, tá? Vamos lá? Bom, como a gente viu anteriormente, na parte 1, né? A primeira fase modernista, ela teve início com a Semana de 22, né? A Semana de Arte Moderna, muito famosa. Essa semana foi um marco, foi uma quebra muito significativa, né? Para a literatura e para as artes, né? Aqui no Brasil. E essa geração, né, de 22, que começou lá com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Villa-Lobos, né, esses artistas que não são todos de literatura, né, temos aí artes plásticas, música e tantos outros, né, também tinha representação do teatro e tudo mais. Eles perduram, né, desde 1922 até 1930. Houve algumas mudanças na concepção da literatura, né? Dentro dessa nova geração que se apresenta a partir de 30, mas a gente vai perceber que são poucas coisas, tá? Então vamos lá, ó. Em 1930 tiveram início os 15 anos da ditadura Getúlio Vargas, né? Isso é um fato muito importante para a gente entender esses 15 anos que vão se passar na segunda fase modernista. Com o intuito de obter o apoio das massas, Vargas adota uma série de medidas populistas, como legislação trabalhista e previdenciária, decreta-se o salário mínimo e adotam-se providências para a criação de um partido trabalhista. Então, né, essa era Vargas, a gente sabe que é uma ditadura, ele perdurou no governo durante 15 anos, mas a gente sempre ouve falar, né, de pessoas que viveram naquela época, apesar de tudo, né, de todas as contradições, né, pessoas que sentem saudade desse momento, porque o Vargas ele foi um presidente muito populista, então ele tentou agradar muito o povo mesmo, né, a despeito de todas as outras ações dele, os atos que não são tão legais, assim. Teve essas questões, né, várias implementações de coisas importantes da nossa legislação, da nossa Constituição nesse período. Nesse contexto nasce a segunda geração modernista, também conhecida como a geração de 30, cuja produção poética tem como característica a conciliação entre a tradição e da modernidade, nacionalismo e universalismo. Gente, eu não sei se vocês lembram, né? A primeira fase modernista, ela quer quebrar, ela quer desfazer qualquer laço com a tradição, com o clássico, com tudo que diz respeito a questões formais, né, que a literatura e que a poesia vinham trazendo, né, na sua forma desde tempos, né, imemoriais, desde o Barroco, né, que foi a primeira manifestação artística brasileira, de fato, né. Então, o modernismo queria acabar com isso, destruir, principalmente porque o parnasianismo veio antes, e o parnasianismo tinha muito essa questão de forma, de formalidade, de linguagem rebuscada, de linguagem difícil, né? Difícil entendimento. Então, o modernismo ele chegou querendo acabar com tudo isso e queria fazer uma literatura que fosse para todo mundo, para todos os públicos. Então, o poema, né, a forma passa a não ser tão importante, na verdade eles querem acabar com a forma mesmo. Então, o poema pode ser escrito em prosa, pode-se falar sobre qualquer tema, né? Sobre arroz com feijão, sobre samba, sobre churrasco na casa do seu vizinho. Esses temas, né, começam a surgir como algo que poderia finalmente entrar na literatura, porque esses temas ficaram, né? A literatura só podia falar de coisas nobres, de coisas belas antigamente, né? E eles quebram com isso. Só que a segunda geração, a gente percebe um movimento de tentar retornar um pouco a essa questão. Conciliar, né? Conciliar você conseguir equilibrar as duas coisas, unir as duas coisas, ter um pouco da tradição, um pouco da modernidade. E um pouco do nacionalismo, mas também um pouco do universalismo. Porque
o modernismo tenta no início, né? Tenta não. Tenta ser uma coisa genuinamente brasileira. Né, uma coisa genuinamente brasileira, apesar de algumas influenciazinhas, fala muito da gente. Só que o universalismo, ele pressupõe que você vai falar para qualquer pessoa, que a sua poesia vai ser universal, que qualquer pessoa vai ler e vai se identificar, né? Então eles buscam o universalismo. Características da segunda geração modernista. Prolonga e aprofunda as propostas e as realizações da geração de 22. Então eles pegam como? Eles vão pegar aquilo que a geração, né? O poema não precisa mais ser dessa maneira, vamos quebrar com essas formalidades, vamos romper com essas formalidades. Mas eles, com essa coisa de conciliar, né, eles aprofundam, eles levam a um outro nível, né? Porque é um movimento que ele tem tempo de amadurecer, ele vai amadurecer, né? Então, se foram aí 8 anos da primeira fase, mais 15 da segunda, as coisas vão amadurecendo, o furor de revolta, de ser revolucionário e sair, né, rompendo com qualquer instituição, com qualquer regra, isso vai abrandando depois, isso foi abrandando no modernismo. Concilia elementos da tradição e da modernidade, a gente já tinha dito. Concilia nacionalismo e universalismo, também já falamos. Poesia, na poesia, os poetas em cosmovisão. Cosmovisão, basicamente a mesma coisa que o universalismo. Você enxerga além do seu quintal, né? Você enxerga além do que... Você tenta enxergar além do que vai só na sua terra, do que tem só do seu povo. Você quer ter uma cosmovisão, uma visão ampla. Então você se coloca aqui, né, não superior, mas de uma forma que você consiga falar das dores do mundo, né? Você consiga retratar as dores, as alegrias do mundo inteiro. Que qualquer pessoa, uma pessoa na Rússia lê uma poesia do Drummond e... pensa que aquilo toque ela de alguma maneira, né? Então, a cosmovisão tem a ver com isso. E na prosa, entretanto, tem um neorrealismo. Vocês lembram do realismo? O realismo vai buscar mostrar o homem como ele é, né? Aquela crueza do humano, né, do que tem de humano na gente, que não é, que é imperfeito, que pode ser por vezes mesquinho, egoísta, né? Então tudo isso tá no realismo, né? E aí a prosa moderna, ela é um neorrealismo, é um retorno a isso. E também tem um engajamento em questões sociopolíticas. A gente vai ver em alguns casos, né, da prosa principalmente, essa questão desse engajamento sociopolítico, falar das questões que estavam acontecendo no Brasil, né, e tinham muitas questões para serem abordadas, né. Na poesia, vamos falar de poesia. Na poesia nós temos Drummond, querido, Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores, um dos meus preferidos, dos brasileiros, né. Ele nasceu em 1902, morreu em 87, o ano que eu nasci, inclusive. Considerado um poeta que orbitava entre as duas gerações, por quê? Entre a primeira e a segunda. Pois o seu primeiro livro, Alguma Poesia, ele é da segunda geração, em 1930, mas ele desenvolve temas cotidianos e uma linguagem coloquial, que mais se aproximam da primeira fase. É importante dizer que a obra toda do Drummond não foi necessariamente assim. O Drummond tem soneto também, o Drummond tem elegia, ele tem formas um pouco mais fixas, tá? Mas esse primeiro livro, ele tem muita influência daquela primeira fase. Então, assim, realmente fica marcado na poesia dele essa influência desses primeiros caras, né? Do Oswald, do Mário, que não são parentes, tá, gente? A família Andrade não é a mesma família. Nós estamos falando de três grandes nomes da literatura, que todos têm Andrade, mas eles não eram parentes. Então, o nome do livro é Alguma Poesia, né? O poeta desenvolve temas do cotidiano e uma linguagem coloquial que mais se aproxima da primeira fase. Esse poema é uma graça, olha. Cidadezinha qualquer.
Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. O Drummond, ele era de Itabira, em Minas Gerais, então era uma cidadezinha do interior, assim, bem pequenininha, né? E ele retratou muito Itabira, muito, em vários poemas. E esse daqui meio que é também essa coisa, né, da vida interiorana, né? Que é aquela coisa bem lenta, bem... acontece pouca coisa, né? Mas ele brinca com isso. Eita vida besta, meu Deus. Cecília Meirelles. Gente, Cecília Meirelles, a gente começa a ver finalmente nomes de mulheres a partir do modernismo. Demorou muito, demorou, infelizmente, mas no Brasil realmente esse fato, mulheres que se sobressaíram, né? Não porque não tivesse mulheres que escrevessem bem, mas provavelmente a gente nunca chegou a conhecê-las, porque não tinha espaço, né? Vamos ser sinceros, não tinha espaço. Então a Cecília Meirelles aqui, uma das primeiras que aparecem nessa geração. Ela de 1901, morreu em 64, né? A produção da poeta voltava-se para a imaterialidade desculpa, trava-língua aqui. Voltava-se para a imaterialidade das intuições, das sensações e das percepções mais sutis do espírito. Olha, então a Cecília ela falava de coisas muito leves, né? Ó, Meirelles é considerada uma poeta simbolista, por abordar questões etéreas. Vamos lá. O que significa neossimbolista? Vocês lembram do simbolismo? Simbolismo era aquela corrente que cansou do racionalismo, né? Que a poesia vinha mostrando desde o iluminismo. E eles quiseram se voltar para as questões interiores e para as questões que estão além vida. Então, era espiritualismo, misticismo, transcendentalidade, etéreo, né? O que está acima de nós, é o éter, são questões extraterrestres. Extraterrestres não são necessariamente ETs, tá, gente? Mas estão além da Terra. Então, ela se volta para essas questões, por isso ela é neossimbolista, né? Ela é considerada neossimbolista, apesar de ter surgido nesse período moderno. Vinícius de Moraes todo mundo já ouviu falar, provavelmente como cantor, né? Como compositor da música brasileira, mas antes disso, né? Antes de se consolidar na música, ele era poeta. Desculpa. Bom, Vinícius de 1913, morreu em 80, né? O poeta começou sua trajetória escrevendo poemas de traço simbolista também, tá, gente? Ele era amigo da Cecília Meirelles, inclusive eles tinham eles escreviam... Eles tinham um pequeno movimento, os dois, né? Que chamava Festa, se eu não me engano. E que eles escreviam uma coisa que tinha até um certo teor católico, tá? Então eles desenvolviam essas coisas simbolistas. Mas ele passou a escrever sobre as relações humanas, principalmente as amorosas. Acredito que depois que ele tenha entrado na música, conheceu várias pessoas, ele se tornou um boêmio, né? Vinícius de Moraes é um sinônimo de um dos boêmios brasileiros mais conhecidos, né? Gostava das noites, etc. E aí depois o tema mudou, ele começou a escrever sobre amor, sobre a vida noturna e etc. Ele produziu sonetos, livros infantis e se destacou na música, né, como a gente já sabe. Na prosa, o que a gente tem na prosa? Na prosa nós temos Graciliano Ramos, outro grandíssimo autor. Seus romances caracterizam-se, nasceu em 1892, morreu em 1953. Seus romances caracterizam-se pela inter-relação entre as condições sociais e psicológicas de seus personagens. É considerado um autor regionalista e sua obra mais importante é Vidas Secas. Vamos lá, vamos explicar primeiro
regionalista. Gente, tava vendo nesse período, depois, que o ciclo da cana-de-açúcar saiu lá do Nordeste, né? A gente percebe, na verdade não só Nordeste, né? Porque ele escrevia também sobre o Nordeste, o Guimarães Rosa que escreveu sobre Minas Gerais. Mas a gente percebe que o Brasil ficou muito tempo, e isso acontece um pouco ainda, tá? Muito centralizado naquela região, que é a região sudeste. O eixo Rio-São Paulo, Minas, aí um pouco para o sudoeste, né? Para o centro-oeste, Brasília. Mas assim, as capitais, de maneira geral, elas recebem atenção. O problema é que o pessoal que estava no interior estava sendo esquecido pelo governo, né? Pelos governos todos que passaram até hoje. Muitos, a maioria deles, esqueceram dessas pessoas, né? Mais recentemente, um pouco atrás, que a gente viu que essas pessoas receberam um pouquinho mais de atenção, né? Um pouco mais de condições, né? Os sertanejos, condições de vida melhor, né? Saneamento básico, coisa que a gente já tinha há muito tempo, mas lá ainda faltava. Felizmente, houve um período que isso melhorou. Então, isso já vem desde... E alguns autores sentiam a necessidade de ir lá e falar sobre essas pessoas e mostrar para o mundo que, pô, tem gente ali que está sendo esquecida. Então eles começaram a retratar a vida marginal, né? Porque eles eram deixados à margem. A vida miserável, algumas vezes, do povo sertanejo. E Vidas Secas é um dos grandes livros, né, nacionais que representam isso. E essa coisa do social estar condicionado ao psicológico tem tudo a ver, né? A gente percebe no Vidas Secas a dureza, né, das pessoas. O Fabiano, que é o pai, né, o patriarca da família, que ele tenta a todo custo sustentar, não deixar essa família morrer de fome, como os bois que secavam junto com o pasto, né, que morriam com a seca. E eles vão, né, tentando buscar locais que tivessem água, né? Então, e ele é uma pessoa bruta, né? Ele é uma pessoa dura, mas porque a vida no sertão fez ele assim, né? Então, essa questão de espelhar o social no psicológico, a gente vai perceber que isso vai acontecer com alguns autores que resolveram retratar essa vida sertaneja, né? E foram muitos aqui no Brasil. Que bom que alguém deu voz e vez para essas pessoas, né? José Lins do Rego. Vindo de uma família ligada à produção açucareira, o autor, que claramente teve suas obras influenciadas por esse fato, divide sua própria obra nas seguintes fases. Outro que regionalista. Ciclo da cana-de-açúcar, né? Ele mesmo divide assim. Ciclo do cangaço, do misticismo e da seca e obras independentes. Então, José Lins do Rego também resolveu falar sobre o povo nordestino, sobre o povo sertanejo, tá? Jorge Amado, outro. Bom, Jorge Amado morreu pouquíssimo tempo, né? Tem 16 anos, já faz um bom tempo, mas eu lembro. Bom, costuma-se dividir a obra do autor em duas fases. A primeira teve início com a publicação de O País do Carnaval, em 31, em que o autor, em tom político, critica as injustiças nacionais. A segunda é marcada pela publicação de Gabriela Cravo e Canela, em 56, né, conhecidíssima, não o livro, mas por causa de série, novela que já teve baseado, né, em que Amado passa a explorar a cultura afro-brasileira. Então ele vai começar a falar mais do folclore, de coisas mais leves, né, mas o início da obra dele também teve esse teor político, tá? A terceira geração, gente, a gente vai falar de uma vez da terceira, porque houve uma terceira, tá? A partir de 45. Bom, também conhecida como a geração de 45, a nova fase da literatura moderna espelha um período conturbado na política, que tem início com o fim da Era Vargas, sua reeleição e suicídio, né? O Vargas, depois que a ditadura dele acabou, ele conseguiu se reeleger em 50 e se matou em 54, né? Então, assim, foi um período bastante conturbado na política. Daí em diante, o país experimentou um breve momento progressista com Juscelino Kubitschek e entrou em 64 na ditadura militar, a temerosa ditadura, golpe.
Características dessa terceira geração. Bom, a negação do compromisso com a narrativa referencial e da representação realista da verdade. Gente, a terceira geração, ela começa a se voltar para dentro. Enquanto a segunda foi essa coisa neorrealista, a terceira vai criar uma coisa nova, uma inovação, tá? Que é o romance psicológico. Então, o que o personagem sente, os pensamentos do personagem, a abstração vai ser muito mais importante, certas vezes, do que o espaço, o tempo, né? Então a obra ela vai decorrer em outro ritmo, tá? O espaço exterior é colocado em segundo plano e a narrativa centra-se no psicológico das personagens. A linguagem romanesca tradicional é alterada. Há inovações na cronologia e na linguagem. Então, cronologia porque o tempo começa a correr de maneira diferente, né? Antes era uma coisa muito linear, que tinha os flashbacks. Só que agora, como é psicológico, o tempo ele passa a ser muito relativo, às vezes não tem nem uma marcação temporal de quanto tempo aquilo durou, né? A prosa urbana enfoca o conflito do indivíduo diante da sociedade. E a regionalista renova sua temática e forma de expressão. Desenvolveu-se o realismo fantástico. Gente, realismo fantástico é uma maravilha. Aqui no Brasil a gente não teve muitas manifestações assim que chamam muita atenção. Mas na América Latina, né, de maneira geral, nós temos o colombiano Gabriel García Márquez, que é assim, um dos grandes mestres do realismo fantástico. Aqui na Argentina nós temos o Borges, né, e o Cortázar, Julio Cortázar e Jorge Luis Borges, que são também assim, referência da literatura realismo fantástico, tá? Tem o Bioy também argentino. A Argentina é um celeiro, foi um celeiro mesmo da geração chamada geração Boom, né? Nos anos 60, surgiu, pipocou muito desses autores que escreviam um realismo fantástico, que é sensacional, eu adoro particularmente. Então, desenvolve-se o realismo fantástico, no qual se acentua a distância entre a realidade objetiva e a expressão artística, através de uma linguagem altamente simbólica, situando a narrativa entre o estranho e o maravilhoso. Então, literatura do realismo fantástico, gente, ela não tem muito um compromisso com a realidade. A gente fala realismo porque mescla a nossa vida normal, a vida da cidade, com acontecimentos surreais. Então, assim, de repente tem um conto do Cortázar que um rato gigante que tá ameaçando uma comunidade. Uns ratos gigantes, ratazanas, invadiam. A comunidade podia comer uma criança. Então, assim, isso é um exemplo, né? Gabriel García Márquez, então, tem tantos casos, gente. Um homem que viveu amarrado a uma árvore, né? 100 anos de solidão, mais de sei lá quantos anos. E por aí vai. Sempre uns acontecimentos, assim, muito loucos. Poesia. O que é a poesia dessa época? João Cabral de Melo Neto, né, 1920, morreu em 99. O poeta afastou-se das diretrizes da geração de 45 e buscou, de forma quase científica, fazer uma poesia de grande pureza expressiva. Sua temática sempre foi social. Cabral lançou seu olhar sobre os sertanejos marginalizados e sobre os miseráveis. Morte e Vida Severina, por exemplo, né? Ele vai falar de reforma agrária. Olha só, gente, num momento que essa discussão está surgindo ainda, né? É a parte que te cabe neste latifúndio, é a terra que querias ver dividida, né? Que até virou depois um especial, né, na televisão, que fala dessas injustiças dos latifundiários, né? Uns com muita terra, outros não têm onde morar, não têm onde produzir, não têm onde plantar. Então esse poema que é enorme, né? É um poema que é um livro inteiro, só um poema, vai contando essa vida, né? Essa vida árida, essa vida agreste, né? E assim por aí vai, né? Tem Educação pela Pedra. Os temas são sempre essa aridez do sertão, sabe? E a poesia dele, gente, é assim,
a produção, assim, de poucos aqui no Brasil é uma poesia tão impecável, sabe? Mas é difícil, tá? É um pouco difícil. Nelson Rodrigues é dramaturgo, né, no teatro, ó, de 1902 a 1980. O dramaturgo inovou na temática e na linguagem teatral. Retratou a burguesia carioca e seus conflitos morais com crueza. Classificado pelo próprio autor como desagradável, ele mesmo se chamava de desagradável. O seu teatro chocou plateias, provocando admiração e repugnância. Gente, o Nelson Rodrigues simplesmente falava as coisas que ninguém queria falar, que ninguém queria ouvir. Coisas assim, até que você... Mas que acontece no final das contas, né? Ele se inspirou na burguesia, né, carioca, ele era da Zona Norte, lá do Rio de Janeiro, e ele se inspirou nessas pessoas para falar, por exemplo, de relação de infidelidade, cunhado com a cunhada, enquanto os pares de cada um não sabiam de nada, traição, concubinato, enfim, inúmeras coisas, gente. Ele realmente tratou muito essas questões que as pessoas tentam esconder, só que ele jogava na cara mesmo e de uma maneira assim, pá, toma, é isso aí mesmo, né? Ó, pode ser que seu marido esteja te traindo com a sua irmã, coisas do tipo, sabe? Na prosa, a gente tem Clarice Lispector, mais uma mulher querida, maravilhosa, meu Deus do céu, que enche as mulheres de orgulho, me enche de orgulho. A Clarice, gente, ó, ela é de 25, né, morreu em 77, lançou sua primeira obra em 44 aos 19 anos, tá, 19 anos. Perto do Coração Selvagem, excelente livro, quem quiser ler, fica a dica. Sua literatura provocou estranheza à crítica pelas novidades que trazia, como a sondagem do mundo interior e das profundezas do inconsciente, que relativizavam o enredo e a ação. É aquilo que a gente estava falando, né? O romance psicológico. A Clarice, ela é mestra nisso, né? Ninguém aqui no Brasil escreveu romances psicológicos como ela. E a gente tem aí vários exemplos, né? Paixão Segundo GH, é uma crise existencial depois que a mulher tá sozinha em casa, a mulher da classe alta, né? E ela acha uma barata morta no quarto da empregada, ela tá sozinha. E aquilo trouxe, assim, ela teve uma epifania, ela repensou toda a vida dela a partir daquele fato. E aquilo acontece a gente não sabe em quantas horas, mas foi assim, em algumas horas, né? E o livro todo trabalha isso, né? Água Viva é outro. A Hora da Estrela. Então, assim, são livros maravilhosos, né? Eu realmente recomendo que né, vocês leiam Clarice nos livros e não no Facebook, tá, gente? Porque o pessoal do Facebook pega frase bonita e aí, tipo, você perde toda aquela maravilhosidade e aquelas coisas que ela te confronta, tá? Clarice é tapa na cara, ela não é de ficar, né, autoajuda não, igual parece, de acordo com algumas frases que o pessoal coloca. Algumas nem são dela. Guimarães Rosa, outro que eu sou apaixonada. 1908, 1967. Considerado o maior criador em prosa do século XX no Brasil e um dos maiores da cultura ocidental moderna, tá, no mundo, tá, gente? Guimarães Rosa narrou de forma poética a vida do sertanejo, outro regionalista. Em sua obra mesclam-se misticismo, cultura popular e a linguagem típica do Brasil profundo. Brasil profundo, né? O sertão, aquele Brasil que está além do litoral. Em destaque, Grande Sertão Veredas. Gente, esse livro é simplesmente espetacular. É difícil pra caramba porque ele vai recriar a linguagem do sertanejo mesmo, aquela linguagem, sabe, de contar um caos. E é difícil, tá? Mas são cada ensinamento que você lê, assim, você fica de cara. Realmente maravilhoso. Outra mulher, tá, gente, que tem aqui que não entrou, porque eu coloquei aqui os principais mesmo. Mas a gente tem, né, Lígia Fagundes Telles, né, que é contista, Raquel de Queiroz,
tá? É importante a gente falar que nesse momento realmente estavam surgindo, né, muitas mulheres, tá? Bom, é isso, a gente fica por aqui.